Olá, queridos. Que a paz de Deus esteja com todos nós. E rogamos a Jesus que nesses momentos que nós vamos aqui conversar, possam ser momentos de alegria, de descontração, de reflexão, de pararmos para analisarmos os ensinamentos que Jesus tem para nós, através dos ensinamentos trazidos pela espiritualidade, pelos mensageiros do Senhor, que estão aí incumbidos de nos orientar, de nos auxiliar na nossa jornada. Então peçamos a Deus que nesse momento a paz esteja com todos nós, nos nossos lares, nas nossas vidas, e que nesses instantes sejam momentos de reflexão, de aprendizado, de boa vontade, de despreendimento dos nossos conceitos que estão aí travados em nós ao longo do tempo, para que nós possamos abrir as nossas mentes e coração para aquilo que o Cristo nos trouxe como ensinamento e que a doutrina espírita nos auxilia na compreensão. Então, que Deus nos oriente, nos abençoe e nos conceda a sua paz. Meus amigos e companheiros, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. E no Livro dos Espíritos nós estamos trabalhando, a lei de liberdade. E na lei de liberdade nós estudamos aqui alguns itens, mas hoje nós vamos dar prosseguimento com o item que trata sobre conhecimento do futuro. Está nas questões 868 até 861. Conhecimento do futuro. Essa questão do conhecimento do futuro é algo muito interessante, porque qual de nós, por exemplo, quando um amigo nos telefona e diz que tem um assunto a tratar conosco, muito sério. E qual de nós, ao ouvirmos essas palavras, não pedimos que seja dado de imediato uma ideia do que se trata, mas quando a pessoa diz, somente amanhã a gente vai sentar para conversar, nós ficamos mais curiosos ainda e dizemos, mas não dá para você falar alguma coisa, nos dar uma dica, uma ideia? Então a curiosidade invade o nosso ser, a nossa mente, e nós ficamos ansiosos. Qual de nós, por exemplo, quando chegamos diante de um escritório, de uma clínica, algum lugar, onde tem uma revista que fala de horóscopo, e qual de nós, quando vemos uma revista dessas, não temos a curiosidade de pegar, abrir e olhar? Às vezes a gente diz, não, eu não acredito nisso, mas eu vou só dar uma olhada. Então, de onde é que vem todo esse mistério que invade a nossa mente, essa questão de desejar conhecer as coisas que estão por vir, as coisas do futuro? O futuro refere-se a um conjunto de fatos relacionados a um tempo de coisas que haverão de vir, que haverão de acontecer. No livro O que é o Futuro, o autor Francisco Moraes fala dos desafios humanos de imaginar o futuro, e ele divide o assunto em 3 pontos. Primeiro fala sobre o futuro do passado, que são os desafios humanos de imaginar o futuro, de conhecê-lo e de interpretá-lo. O segundo, o presente do futuro, que é a hipótese sociológica de uma nova fase idealizada para o futuro, para as coisas que haverão de vir. E a terceira, o futuro do presente, onde procede novos paradigmas para o futuro, propõe uma nova terapia para a forma pela qual nós vamos encarar o futuro, aquilo que é de ontem, de hoje, que será amanhã, mas que estão entrelaçados entre si.
A questão de se conhecer o futuro sempre permeou as nossas mentes, tanto que ao longo do tempo, o ser humano, né, ele sempre recorreu a diversas formas de lidar com o desconhecido, como aquilo que estava por vir, a sua importância diante de um futuro incerto. Heráclito, filósofo grego, nascido no ano de 540 a.C., ele fala o seguinte numa determinada frase: paremos de indagar o que o futuro nos reserva e recebamos como um presente o que há de vir no dia de hoje. O Evangelho segundo São Mateus, lá no capítulo número 6, versículo 34, por aí, Jesus dizia: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará o seu cuidado. E mais adiante ele diz: ao dia basta os seus próprios males. E dizia mais adiante: não andeis, pois, ansiosos, pois o Pai sabe de todas as vossas necessidades. Não andeis ansiosos, pois o Pai sabe de todas as vossas necessidades. O que nos faz querer conhecer, então, o futuro é a nossa ignorância. Uma forma de lidar com a incerteza é a busca por revelações. E por não contermos a nossa ansiedade, as pessoas buscam respostas nos videntes, nos adivinhos, naquelas pessoas que detêm algum tipo de magnetismo que nos prende a eles, achando nós que são detentores de poderes especiais e que podem revelar o futuro, de ler as mãos, de jogar búzios, de olhar as estrelas, os astros, fazer combinações numéricas, essas coisas todas, que nós nos deixamos envolver por uma questão de quê? De insegurança nossa. As pessoas buscam respostas, então, de todo tipo. A questão é a falta de maturidade, então. O imaturo tem dificuldades em lidar com situações que lhes fogem ao controle. A imaturidade leva à ansiedade. O ansioso torna-se inseguro. O inseguro não tem controle sobre as suas emoções e não sabe esperar por nada, pois lhe falta confiança, e a confiança está na maturidade. E a qual a maturidade se fundamenta na fé em Deus. Quem tem fé em Deus, ele não teme o futuro. Lembremos das palavras do Cristo quando disse: não andeis, pois, ansiosos, pois o vosso Pai conhece as vossas necessidades. Então vamos ver o que diz a questão 868, onde o codificador faz a seguinte pergunta: o futuro pode ser revelado ao homem? E os espíritos respondem: em princípio. O futuro lhe é oculto e só em casos raros, muito raros e excepcionais, é que Deus lhes permite a revelação. Mais uma vez a gente volta a esse assunto. Por que a coisa então está oculta? Imaginemos, pois, por exemplo, um empresário que, sabendo de que em pouco tempo ele irá à falência, como será esse estágio entre a informação e o fato? Angústia, depressão, medo, uma série de situações que vem mexer com o nosso psiquismo e nos leva à depressão. Por exemplo, se uma pessoa
fosse informada de que sofreria um acidente e que nesse acidente ele seria mutilado, como seria a vida entre a informação e o fato? Angústia, medo, depressão, dificuldades, incertezas. Então, tem coisas que não são reveladas, salvaguardando a nós mesmos. Tá? Não, essas coisas não são reveladas de tal forma para que nós possamos ter equilíbrio, tranquilidade na vida. E como disse Jesus, a cada dia virá o seu próprio mal. Tá? Por isso Deus não revela certos fatos face à nossa imaturidade e capacidade de receber certas revelações. Por essa razão é que Deus nos reserva de certas coisas para que nós possamos viver nosso dia a dia, como disse Jesus, de acordo com a decorrência de cada fato, para que a angústia não tome conta de nós. Então, Kardec segue com a pergunta 869, dizendo o seguinte: com que fim o futuro é oculto ao homem? Bem, se o futuro não pode ser revelado, como está na questão 868, ele volta na 869 e diz: com que fim o futuro então é oculto ao homem? E os venerandos da espiritualidade respondem dizendo: se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com sua própria liberdade, pois seria dominado pelo pensamento de que, se uma coisa deve acontecer, não adianta ocupar-se dela. Claro, se eu sei que aquilo vai acontecer, por que eu vou me antecipar? Por que eu vou ficar maquinando em minha mente algo que está certo para acontecer? Né? Então ele diz: Deus não quis que assim fosse, a fim de que cada um pudesse concorrer para a realização das coisas. As minhas ações, as minhas atitudes é que vão concorrendo para o desenrolar dos fatos. Porque se eu sei antecipadamente, eu vou, quem sabe, travar certas coisas e vou, quem sabe, querer com isso modificar as coisas que estão por vir. Do mesmo daqueles que desejam opor-se, assim é que ele diz que tu mesmo sabes de tudo isso, ou seja, nós mesmos sabemos de tudo isso, do porquê que é tão importante, né, que essas coisas estejam retidas. Mas a resposta está bem clara para nós. A probabilidade da negligência e de ação de nossa parte em contribuir para, com o nosso livre-arbítrio, que as coisas se realizassem. Joana de Ângeles, a mentora do nosso Divaldo Franco, ela tem um pensamento interessante que nos chama a atenção para certos fatos e certos avisos de que somos intuídos de certas coisas a realizar-se. Ela diz o seguinte: a visão da linha reta faculta a previsão do sucesso. No entanto, numa curva à frente, oferece aspectos surpreendentes e inesperados. A visão de uma linha certa, ou seja, daquilo que eu sei que está tudo daquele jeito. Mas, de que nada vai sair daquela curva, como ela diz lá no final, mais adiante, na curva, à frente, oferece aspectos surpreendentes e inesperados. É claro, a gente estudou mais nas questões anteriores de que Deus nos permite que nós possamos ser autores e coautores dos fatos que acontecem conosco, através da nossa previdência, da nossa experiência, vencendo a ansiedade, agindo com determinação, com calma, com equilíbrio diante das coisas.
Portanto, meus queridos amigos, Deus não revela certas coisas para que nós possamos, como coautores dos fatos, não buscarmos pela ansiedade alternativas que venham a nos frustrar diante de coisas que estão por acontecer. Então, na questão 870, nós vamos ver mais uma vez o que Kardec pergunta. Mas se é útil que o futuro permaneça oculto? Repare só, ele diz lá, ele pergunta por que Deus não revela. E a espiritualidade responde. Então ele diz, mas com que objetivo? E a espiritualidade responde. Né? E na terceira questão ele volta à carga no assunto e diz, mas se é útil, como foi falado, que o futuro permaneça oculto, porque Deus permite às vezes a sua revelação. Se as coisas é para ficarem ocultas, por que em determinados casos, em alguns momentos, essas coisas não são reveladas? E a espiritualidade responde dizendo, é quando esse conhecimento antecipado deve facilitar o cumprimento das coisas, em vez de embaraçá-lo, levando o homem a agir de maneira diferente do que o faria se ele assim não o soubesse. E diz mais, além disso, muitas vezes é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode despertar pensamentos que sejam mais ou menos bons. Se um homem souber, por exemplo, que obterá uma fortuna com a qual não contava, poderá ser tornado com isso um sentimento de cupidez, pela alegria do aumento dos seus gozos terrenos, pelo desejo de obter o mais cedo possível. Ou seja, se eu sei que eu tenho um parente, por exemplo, que me colocou no seu testamento, após a sua morte eu vou obter aqueles bens, como é que fica a minha mente nesse momento? Ansioso, desejoso de que de imediato aquela pessoa desencarne para que esses bens voltem para mim. Eu vou começar a idealizar como será a vida a partir dessas coisas, de um enriquecimento inesperado. Por essa razão ele diz, seria útil então, de alguma forma, essa informação. A espiritualidade responde de que é quando esse conhecimento antecipado deve facilitar o cumprimento das coisas, em vez de embaraçá-lo, tornar a nós certos conhecimentos de fatos que nós poderemos contribuir não para o nosso benefício propriamente dito, mas para nós sermos objetos, veículos de benefício para uma sociedade, uma comunidade, para uma pessoa. Podemos, então, contribuir desta forma. Essa questão 870, ela funciona como um alerta para um desempenho das realizações de algo que Deus queria que acontecesse. O texto fala, né, que o homem, o homem deve agir de acordo com aquilo que se lhe apresenta conforme o seu livre-arbítrio. As coisas vão acontecendo e nós vamos, através do livre-arbítrio, interagindo, contribuindo para os acontecimentos dos fatos. Isso chega a nós através de uma intuição, chega a nós através de experiência, de maturidade, de sensibilidade. Dessa forma, é uma espécie de revelação, né, que altera para a mudança da forma de agir. E como evitar, por exemplo, um acidente, pela simples forma da mudança de atitude. De contribuir para que aquela pessoa que esteja num caminho que vai levá-lo ao fracasso, ao desespero, à queda e à decadência,
Nós temos às vezes esse insight, temos às vezes aquela intuição de orientar e dizer o caminho é este, pelo qual você deve seguir, cooperarmos com a obra divina. Por isso, certas vezes, a gente passa a ter esse conhecimento, muitas vezes escondido em nossa mente, mas revelado pela intuição, para que nós possamos colaborar com o bem-estar de alguém ou de uma coletividade. Portanto, a mudança de atitude, mas às vezes, vem também como uma prova. Às vezes nós somos provados diante de coisas que nós recebemos a intuição e que temos que ter o cuidado, o critério para saber como agir, como me colocar diante das coisas. Na questão conclusiva, a 871, Kardec pergunta: desde que Deus tudo sabe, também sabe se um homem deve ou não sucumbir diante de uma prova. Neste caso, qual a necessidade da prova? Que nada pode revelar a Deus sobre aquele homem. Resumindo a pergunta, ele diz: se Deus sabe de tudo, Ele sabe se nós vamos sucumbir ou não diante de uma determinada prova, se eu vou ter êxito ou não. Então, por que então ele permite que essas provas aconteçam? A espiritualidade responde dizendo: tanto valeria perguntar porque Deus não fez o homem perfeito a realizar tudo aquilo que Deus gostaria que o homem fizesse. Mas o fato é que a natureza não dá salto. Ele diz que passa pela infância antes de chegar à maturidade. A prova não tem por fim esclarecer a Deus sobre o mérito do homem, porque Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas deixar o homem toda a responsabilidade pela sua ação, uma vez que ele tem a liberdade de fazer ou não as coisas. Então, nessa questão de que, diante das provas, o êxito ou não, está relacionado com o livre-arbítrio, com a maturidade, com a forma de ver as coisas. E Deus não nos criou como marionetes, desejando que tudo fosse perfeito, de uma maneira que o homem não tivesse nenhuma interferência em nada. Mas Deus deu ao homem essa condição da interação diante dos fatos, para que ele possa, tomando as suas iniciativas, chegar a um ponto de, analisando as coisas, decidir pela sua consciência, pela sua experiência. Neste caso, o êxito lhe serão próprios, dado como benefício. O êxito será compensado com bem-aventuranças, mas o fracasso lhe será considerado como um atraso, como uma paralisação do espírito diante das provas, onde ele poderia avançar, mas ele se deteve. Então Deus não nos criou como marionetes, Ele nos deu o livre-arbítrio. Se nós formos recorrer, por exemplo, àquilo que os textos bíblicos falam do Adão e Eva, onde lhe foi colocado a árvore do bem e do mal, né? Ali também a gente pode tirar uma lição do livre-arbítrio, quando diz: você pode comer de tudo, mas não da árvore do bem e do mal. Ou seja, facultou ao homem a liberdade dele poder agir. E é assim, diante das coisas, que nós, perante situações adversas, podemos ou não agir e tomar decisões.
e cujas decisões terão reflexos na nossa vida, na nossa existência. Portanto, meus irmãos, o que a espiritualidade nos traz como ensinamento é de que Deus concede ao homem o direito de escolha, pois assim ele obtém o mérito e avança no seu aperfeiçoamento moral, né? Ou fica então estacionário, por ter feito uma escolha equivocada, que o faz paralisar e não o leva ao avanço, ao crescimento, como Deus gostaria e Deus quer assim. Mas Deus sempre quer que o melhor para nós, pois nós somos filhos de Deus. E Deus nos auxilia sempre, mas dá a Ele as oportunidades. A oportunidade do progresso. Não nos esqueçamos de que estamos no mundo de provas, e estando nos mundos de provas, nós sabemos de que o aluno só passa adiante quando ele é aprovado diante dos testes, das provas. Por isso, o mérito é daquele que se esforça, é daquele que renuncia muitas vezes às coisas para ganhar no aprendizado, experiências e crescimento. Sem as provas, o espírito permanece estacionário, ele não avança. Então, meus queridos, concluímos, pois, de que a questão que se refere ao futuro está relacionado à questão do conhecer o futuro sobre a nossa incapacidade do equilíbrio no que diz respeito à insegurança, da falta de fé e de confiança em Deus, porque nós sempre, pela ansiedade, nós vamos atrás das coisas, buscando antecipar aquilo que há de vir. O que nos faz querer conhecer o futuro é a nossa ignorância. Uma forma de lidar com a incerteza é a busca por previsões. Vamos esquecer as previsões. Vamos ter fé. Vamos confiar em Deus. A questão é a falta de maturidade. O imaturo, como eu disse antes, ele tem dificuldade de lidar com situações que lhe fogem ao controle. A imaturidade nos leva à ansiedade e o ansioso torna-se inseguro e não tem controle sobre as suas emoções. Não sabe como ele lidar com essas coisas. Lhe falta confiança. E a confiança está relacionada com a maturidade, a qual se fundamenta na fé em Deus. Pois quem tem fé em Deus não teme o futuro. Não precisa consultar adivinhos. Não precisa consultar estrelas, nem cartas, nem búzios, nem mãos, nem coisas dessa natureza. Busca pela oração, pela fé, submeter as nossas necessidades diante de Deus. Como disse Jesus, porque Deus sabe as nossas necessidades. E conhecendo as nossas necessidades, busca sempre nos esclarecer pela sua palavra, pelas mensagens dos seus mensageiros que ele lança à terra periodicamente, para nos orientar, para nos mostrar os caminhos que deveríamos percorrer. Que a paz de Deus esteja com nós todos. Que a luz de Jesus ilumine os nossos corações e que deixemos a ansiedade de lado e trabalhemos a fé que está em nós, com a qual nós venceremos todas as dificuldades. Tudo aquilo que há de vir está sob o controle de Deus. Ele nos ama e quer o nosso bem. Fiquem todos com Deus e que a luz de Jesus brilhe sempre nos seus caminhos. Que assim seja.